Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. O pastor Hildo me pediu para caminhar com uma exposição que fosse dentro do tema que a igreja está caminhando no decorrer deste mês de setembro. Então a gente deixa Malaquias dessa vez, como eu tenho vindo todas as vezes pregando Malaquias. Então hoje a gente vai para Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, para tratarmos sobre esse tema da perseverança no verdadeiro evangelho. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Oremos, irmãos. Pai bendito, nós lemos a tua santa palavra e teremos a exposição da mesma agora. Ó Deus, o Senhor sabe das minhas limitações espirituais, limitações emocionais, limitações no conhecimento. Ó Deus eterno, e por isso rogo ao Senhor a tua misericórdia e graça sobre a minha vida, para que eu seja fiel ao texto e que o teu nome seja glorificado no decorrer do sermão. E assim, ó Pai, que o Senhor também trabalhe no coração dos meus irmãos que aqui se encontram, para que eles glorifiquem o teu nome, para que eles te exaltem, para que eles honrem o nome santo do Senhor pela tua palavra gloriosa, preciosa, palavra esta que todo dia se faz tão necessária para a nossa caminhada cristã. Ó Deus eterno, que esta palavra lida e pregada possa frutificar em cada coração e que nós sejamos ricamente transformados, renovados e reanimados pela tua santa palavra. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, tem uma música do grupo Logos que chama O Evangelho. Não sei aqui quantos conhecem. E eu queria ler o texto dessa música, que diz assim, ó: eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor, e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi. E não se negocia sua essência e poder. Se camuflado, a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. É por isso que não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. Essa música foi lançada, foi gravada no ano de 96, ou seja, tem um bom tempo. E é uma música que se torna nova a cada ano. Parece que
O Paulo César escreveu, compôs essa música esse ano. Mas o mais interessante não é a música gravada em 1996, mas é um texto registrado pela pena de Paulo há mais de 2000 anos, que se torna novo todos os dias. Parece que Paulo está escrevendo em nossa época. Parece que Paulo fez uma leitura da igreja evangélica brasileira e registrou essa carta. Parece que a carta aos Gálatas não é carta aos Gálatas. Parece que é carta à igreja evangélica brasileira. Porque o que Paulo trata aqui é muito do que nós vemos em muitas denominações evangélicas. É interessante que a última pesquisa Datafolha de 2020 constatou que 31% dos brasileiros são evangélicos. Desses 31%, a grande maioria pentecostais e neopentecostais. E às vezes quando nós, ou muitos de nós, tomam conhecimento de pesquisas como essa, a gente cria-se uma esperança. Olha, o Brasil está se tornando cristão. Ano após ano aumenta o número de evangélicos, e aí daqui a alguns anos nós seremos a maioria, o Brasil será de Cristo, e não vai ter violência, não vai ter crime, não vai ter nada, porque é só a igreja tomando conta do território nacional. Só que eu pergunto a você, que cristianismo é esse que está crescendo? Que evangelho é esse que está crescendo? Que evangelho tem sido pregado? Qual é a fé da maioria daqueles que, ou pelo menos de boa parte daqueles que compõem a igreja evangélica brasileira? Um determinado pastor, eu não me lembro agora o nome, mas um determinado pastor disse que ele estava muito motivado, muito desejoso do primeiro dia de aula no seminário. E ele, jovem, não via a hora de entrar na sala de aula e começar a sua preparação para se tornar um teólogo, ser ordenado e ser pastor. E ele naquela euforia do primeiro dia de aula, sentou na cadeira do seminário, aguardando ansiosamente para que o pastor chegasse para começar a primeira aula. E ele, a turma eufórica naquele momento, chega o primeiro professor, o pastor entra e cumprimenta a todos, e então esse pastor diz assim: vocês aqui estão para se preparar para ir para o maior campo missionário do Brasil, a Igreja Evangélica Brasileira. E ele parou em choque. Espera aí, não, nós estamos sendo preparados como pastores para que esta agência missionária, que é a igreja, pregue o evangelho. E o senhor está me dizendo que a igreja evangélica brasileira é o maior campo missionário? É isso mesmo. Com o passar dos anos, vocês vão conhecer na palavra, com os estudos, que infelizmente a igreja evangélica brasileira é um campo missionário. Porque boa parte daqueles que se dizem cristãos não possuem uma fé verdadeiramente cristã. Aqui em Gálatas, Paulo está tratando sobre isso. Nós temos dois evangelhos que estavam circulando. E eu acho muito interessante quando eu penso aqui em dois evangelhos na carta aos Gálatas, me faz lembrar de Mateus capítulo 28. Porque quando a gente vai para capítulo 28, versículos 18 a 20, a gente tem aquele tão famoso texto da grande comissão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, etc, etc, etc. Só que se você ler os versículos anteriores, que é de 11 a 17, você vai ver que ali tem uma anti-grande comissão. Antes do registro da grande comissão, tem uma anti-grande comissão. Porque o Sinédrio toma conhecimento que Jesus tinha sumido, que o corpo de Jesus tinha sumido, e aí eles pensam o seguinte: olha, nós vamos fazer o seguinte, os discípulos vão pregar, vão anunciar
que Jesus ressurgiu dos mortos. Mas está aqui um suborno, e vocês, soldados, não vão deixar que essa notícia deles seja verdadeira. Vocês vão falar que na verdade eles foram na calada da noite, roubaram o corpo de Jesus e agora estão falando por aí afora que que Jesus ressurgiu dos mortos. Então nós temos ali duas proclamações. Enquanto os servos do Senhor, os discípulos, pregavam numa direção: olha, Cristo ressurgiu dos mortos. Os soldados diziam assim: isso é fake news. Isso é fake news. Na verdade, eles foram na madrugada, roubaram o corpo dele e agora estão falando que ele ressurgiu dos mortos. E aqui nós temos também dois evangelhos, se é que nós podemos dizer assim. Que Paulo, na verdade, diz que não é nem outro, mas é uma perversão do evangelho de Cristo Jesus. Porque enquanto Paulo pregava o evangelho da justificação mediante a fé, o homem é salvo pela graça de Deus mediante a fé e não pelas obras da lei, havia um grupo de cristãos chamados cristãos judaizantes que estavam andando nas mesmas pegadas de Paulo e dizendo assim: nananina não. Sim, a fé é importante. Vocês devem acreditar em Cristo Jesus. De fato, Ele é o Salvador, mas é necessário circuncidar-se, é necessário guardar o Shabá, é necessário guardar as festas e é necessário cuidar da dieta religiosa do povo de Deus. Então eles estavam misturando a fé em Cristo Jesus com práticas da lei. E a soma destas duas coisas faria com que aquela pessoa fosse justificada. Ela seria justificada com uma mistura de fé e obras da lei. E Paulo, melhor dizendo, escreve essa carta para ir contra esse ensino. Porque eles estavam andando nas regiões da Galácia e pregando isso. Passando pelas igrejas onde Paulo plantou e dizendo: olha, na verdade, este homem que está dizendo que a justificação é pela fé, ele é um mentiroso. Inclusive, esse homem não é digno nem de ser apóstolo, porque ele nem andou com os 12. Esse homem não é digno do título que tem. Então tomem cuidado, porque esse homem está pregando uma fake news. Isso é um falso evangelho, isso os cristãos judaizantes naquela ocasião dizendo. E Paulo então escreve essa carta para defender a justificação pela fé em Cristo Jesus, para dizer que este outro evangelho na verdade é uma perversão do evangelho de Cristo Jesus, e também para defender o seu apostolado, para dizer que ele é tão apóstolo quanto os 12. Essa carta ela foi escrita em torno ali dos anos 52 a 55, e é muito provável que ela tenha sido escrita depois do concílio de Jerusalém, que está registrado em Atos capítulo 15. E aquele concílio determinou que gentios não deveriam ser circuncidados, que gentios não deveriam guardar a dieta religiosa, que gentios não deveriam guardar as cerimônias, as festas da comunidade de Israel, porque essa era a grande confusão naquela época. Se gentios estão chegando para a fé, se eles estão sendo inseridos na comunidade do povo de Deus, no povo da aliança, como é que vai se dar essa chegada deles? Eles não têm que circuncidar, não? Então a grande discussão ali de Atos capítulo 15 é se eles deveriam ser circuncidados ou não. E aí o concílio chegou à conclusão que não, eles não deveriam ser circuncidados. A circuncisão cumpriu o seu papel na comunidade de Israel num dado momento da história, mas agora a gente não tem que cobrar isso dos gentios. Mas eles devem se abster da idolatria, devem se abster da prostituição, da imoralidade, mas cumprir esses ritos todos judaicos, a gente não pode colocar isso nos ombros dos gentios. Isso faz parte de um período. Então, Paulo, ele escreve falando a respeito disso, da sua autoridade, falando que
os crentes são justificados mediante a fé em Cristo Jesus, não é pelas obras da lei. Então ele começa aqui dos versículos 1 a 5 dizendo que ele não é apóstolo da parte de homens, não foi nenhum homem que chamou ele para ser apóstolo, mas ele é apóstolo por causa da obra de Cristo Jesus em seu coração, ele foi transformado. Não só ele é apóstolo chamado da parte de Cristo Jesus, mas os outros irmãos deles e companheiro. Ele faz a saudação tão famosa das suas cartas, e o versículo 4 me chama muita atenção, porque no versículo 4 ele diz assim: Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E essa palavra aqui, desarraigar, é arrancar de um lugar para colocar em outro. Então imagina que nós cristãos, nós tivéssemos debaixo dos nossos pés raízes neste mundo. Igual quando você vai para a roça e tira mandioca, né? Você puxa aquela, aí sai, estufa a terra e você puxa a mandioca. Aí imagina que você tem raízes, só que não é esse mundo a terra, fisicamente falando, mas o sistema. E aqui Paulo diz que Cristo Jesus é aquele que veio para nos arrancar deste mundo mal, porque este mundo mal vai ser lançado, vai receber sobre si a ira santa de Deus. Esse mundo mal vai receber sobre si a punição dos seus pecados. Então Cristo nos tira dele, para que quando a ira for derramada, a gente não esteja lá, no meio de todos. Mas não só arranca deste mundo, mas Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então ele nos tira do mundo para nos assentar nas regiões celestiais com Cristo. E aí ele diz: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Ou seja, ele vos desarraigou deste mundo perverso por uma obra tão somente dele, e vocês estão mudando de um evangelho para o outro. Paulo está dizendo assim: gente, mas eu nem terminei de plantar essa igreja, a gente mal organizou a liderança dessa igreja, a gente mal colocou vocês a par das doutrinas básicas da fé cristã, e vocês já estão caminhando em outra direção. Por isso que Paulo diz: admira que estejais passando tão depressa para outro evangelho, que na verdade nem outro é, mas uma perversão do evangelho. Então parece que aqueles cristãos haviam se esquecido do evangelho que havia sido pregado a eles. Como disse João Calvino, abre aspas, o melhor antídoto para purificar nossa mente de quaisquer erros ou superstições é guardar na lembrança o nosso relacionamento com Cristo e os benefícios que Ele nos outorgou, fecha aspas. Se você se esquece do evangelho puro e simples, você é uma presa fácil para aqueles que estão pregando o falso evangelho. Então aqui os versículos 6 a 9, Paulo mostra dessa admiração pela rapidez que eles estavam mudando de um evangelho para outro. Diz que na verdade não existem evangelhos, só existe evangelho. Só existe um evangelho. O verdadeiro evangelho converte. O falso evangelho ou os falsos evangelhos escravizam. O verdadeiro evangelho liberta, o falso evangelho escraviza, que é o que Paulo vai tratar muito bem nessa carta. Então aqui Paulo diz: vocês precisam permanecer no verdadeiro evangelho e não pular deste evangelho para aquele que é uma perversão do evangelho de Cristo Jesus. Então, primeira parte aqui, os versículos 6 e 7, Paulo diz que o evangelho de Cristo é único. Ou você é arauto do verdadeiro evangelho, ou você é arauto de uma perversão do evangelho.
Não tem como dois evangelhos existirem e salvar as pessoas do mesmo jeito. Versículos 6 e 7, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo Jesus. Todas as vezes que nós pregamos um falso evangelho, toda vez que alguém prega um falso evangelho, melhor dizendo, ela está pregando uma falsa notícia, a tão famosa fake news aí dos nossos dias. Ela está pregando uma falsa notícia, e o Cristo que ela usa para pregar esse evangelho é um Cristo falso. Ele não é o Cristo verdadeiro. Tem um pastor americano chamado Paul Washer, que ele disse certa feita que quando ele acorda pela manhã no domingo, dia do Senhor, ele fica pensando no quanto a igreja evangélica no mundo não está pecando no que diz respeito à idolatria. E aí você pode pensar assim, da onde que o Paul Washer tirou isso? As nossas igrejas nem imagem têm. Mas é porque às vezes as pessoas estão cultuando um falso Cristo. Porque se você modifica o evangelho, você não está falando mais do mesmo Deus. Se você modifica o evangelho, você não está falando do mesmo Jesus. Só existe um Jesus, o Jesus que está escrito aqui, na palavra. Qualquer coisa que você tirar ou anexar, você já não está falando da mesma pessoa. Se você me descrever para alguém, e toda a descrição estiver muito boa, mas você disser que eu tenho cabelo loiro, você está falando de outra pessoa, porque eu não tenho. Pode ter tudo igual a mim. A aparência, os traços, mas a cor do cabelo você fala que é diferente. Ele tem um cabelo loiro. Não sou eu não, é outra pessoa. Então, se você modifica o evangelho, você modifica Cristo Jesus. E eles estavam pregando um evangelho um Cristo que na verdade era um ídolo, era um Cristo do imaginário deles, porque eles faziam uma união de fé e obras. O homem é salvo mediante a fé em Cristo Jesus, mais a prática das obras da lei. Não adianta nada acreditar em Cristo Jesus e não guardar a dieta. Não adianta nada acreditar em Cristo Jesus e não guardar as festas judaicas. Não adianta nada crer em Cristo Jesus e não ser circuncidado. Não adianta nada crer em Cristo Jesus e não guardar o Shabá. Porque uma coisa é somada à outra. Então Cristo não é suficiente. Cristo não é suficiente para justificar o homem. E esse Cristo que não é suficiente, não é o Cristo que a Escritura apresenta. O verdadeiro Evangelho, ele é puro e simples. O verdadeiro Evangelho é suficiente, porque diz que nós somos salvos tão somente pela obra de Cristo Jesus. E salvos mediante a fé no que Ele fez. O verdadeiro evangelho, ele não precisa ser adicionado a ideologias, filosofias, conceitos desta época. Não, nem ritos judaicos ou de qualquer outra religião. Se você faz isso, você muda o evangelho. E quando a gente observa a humanidade, a gente percebe que, com exceção do cristianismo puro e simples, todas as outras religiões pregam uma salvação por mérito. Uma vez, isso não tem muito tempo não, uma vez eu estava parando para pensar, eu já estava no seminário, eu estava parando para pensar assim, já imaginou se o cristianismo não for o único caminho? Talvez você já deve ter chegado a esse questionamento. Será que na verdade a gente não é, o cristianismo não é exclusivo? Será que não existem outras correntes que também vão chegar a Deus? Será que as pessoas não podem ser salvas de outro jeito? E aí a gente consegue ter tranquilidade quando você analisa as outras religiões.
você não vai encontrar nenhuma religião, exceto o cristianismo puro e simples, que prega uma salvação por graça. Todas as outras diz que o homem tem que fazer alguma coisa. E essa é a grande diferença. E é isso que me dá descanso. E é isso que me trouxe paz quando eu comecei a ter esses questionamentos. Eles falam que quando a gente estuda demais, a gente começa a pensar coisas que não deve, né? E aí eu comecei a ter, não, realmente, todas as religiões do mundo, exceto o cristianismo puro e simples, pregam uma salvação tão somente por graça, ou seja, pessoas que são salvas não são merecedoras de serem salvas. Elas são salvas porque Deus é misericordioso e as salvam pela obra de Cristo Jesus, por aquilo que Cristo fez. Por isso que Lutero e os demais reformadores viram que a igreja medieval estava caminhando nessa direção aqui da carta aos Gálatas. Lutero mesmo tinha uma paixão pela carta aos Gálatas. E ele percebeu que a igreja medieval estava caminhando numa direção diferente. A igreja medieval estava pregando uma fé em Cristo Jesus somada a indulgências. E eles, espera aí, não, justificação mediante a fé, não pelas obras da lei. E por isso que os reformadores, eles na verdade foram uma espécie de apóstolo Paulo, naquela época da reforma protestante do século XVI. Agora os versículos 8 e 9, Paulo diz que este falso evangelho, que é uma perversão do evangelho, ele é uma maldição. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, amaldiçoado. Paulo alerta então a estes crentes da Galácia que nem mesmo os apóstolos poderiam pregar outro evangelho. Se qualquer um de nós, se Pedro aparecer aí, pregando um evangelho diferente, seja amaldiçoado. Se eu mesmo voltar pregando um outro evangelho, seja amaldiçoado. Se um anjo descer do céu e aparecer na frente de vocês dizendo que o evangelho na verdade é outro, seja amaldiçoado. Porque só existe um evangelho. E a gente percebe, quando a gente faz uma leitura da história, que muitas religiões elas foram criadas através de novas revelações. Falsos evangelhos que apareceram através de sonhos, revelações, aparições de anjo, pessoas que viram anjos, tiveram sonhos e aí, com base nessas coisas, criaram uma outra religião. Por exemplo, lá no século V, um árabe chamado Maomé entrou numa caverna e disse que um anjo apareceu para ele, informando o verdadeiro evangelho. Um anjo aparece para ele dentro de uma caverna e diz, olha, o verdadeiro evangelho é esse. A verdadeira e última, perfeita religião é essa. E aí nasceu o islamismo. No século XIX, Joseph Smith chegou à conclusão de que todas as religiões estavam erradas. No século XIX. Ele disse que um dia um anjo apareceu para ele trazendo uma nova revelação, e aí surgiu o que se chama o Livro de Mórmon. E na introdução do livro de Mórmon está escrito assim, abre aspas, o Livro de Mórmon é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho eterno, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nestes últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos últimos dias, é o reino do Senhor reestabelecido na terra em preparação para a segunda vinda do Messias, fecha aspas.
uma nova revelação, um novo evangelho. No século XIX, um homem chamado William Miller iniciou um estudo da Bíblia, principalmente ali nas semanas do livro de Daniel, e ele chegou à conclusão de que Jesus retornaria no ano de 1843. E como não aconteceu, Miller voltou para as Escrituras, refez os cálculos, e aí disse que na verdade ele tinha confundido, ele fez a conta errada. E que na verdade Jesus retornaria no dia 21 de março de 1844. Aí não aconteceu também, deu de 21 de março de 1844, os céus não rasgaram e Cristo não voltou. E aí ele falou assim, não, eu errei. Peraí, e foi lá, voltou nos cálculos, não, é 22 de outubro de 1844. Aí Jesus também não veio. Aí ele falou assim, gente, eu estou errado, me perdoem, e abandonou tudo. Abandonou seus estudos, abandonou o que ele estava fazendo. E aí um homem chamado Iran Edson, um dos discípulos, teve uma revelação de que na verdade Jesus ele veio num compartimento entre os céus e a terra. E esse compartimento é chamado de santuário. E nesse compartimento entre os céus e a terra, Jesus retornou para terminar a obra de expiação. O que ele havia começado na cruz, ele vem para terminar no santuário que está entre os céus e a terra. E aí, após essa revelação, 2 grupos se formaram dentro desse ramo, um deles liderado por uma mulher chamada Ellen White, a fundadora então do Adventismo do Sétimo Dia. Ela tem um livro chamado O Grande Conflito, que é um dos mais famosos, contendo várias revelações que são usadas muitas vezes em pé de igualdade com as Escrituras. Ou seja, na verdade, eles estão dizendo assim, na verdade Miller não errou. Ele só não entendeu que Jesus não viria na terra, mas ele sairia do céu e viria para um lugar entre os céus e a terra chamado o santuário. Mais uma religião com outro evangelho através de uma nova revelação. Na década de 80, um homem chamado César Castellanos, eu acho que deve ser assim que fala, disse ter tido uma visão de Jesus, onde Jesus disse para ele que a igreja errou todo esse tempo. A igreja está toda errada. Na década de 80 agora. Jesus apareceu para ele e falou assim, está tudo errado. Não foi nada disso que eu disse. Na verdade, eu expliquei que o discipulado tem que ser de 12 em 12. O discipulado tem que ser de 12 em 12 e a igreja está errado há todo esse tempo. E aí nasceu o tão conhecido movimento de 12, que infelizmente destruiu muitas igrejas. Enfim, todos esses evangelhos são falsos. São falsos evangelhos. Porque Paulo diz assim, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vos pregue evangelho que vá além, seja amaldiçoado. Não está pregando o evangelho verdadeiro. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que se você for olhar, por exemplo, aquela pesquisa que eu mencionei, Datafolha, dos 31%, existem alguns grupos desses. Então, que cristianismo é esse que está crescendo? O falso evangelho torna homens mais cegos, torna homens mais escravizados, no lugar de libertá-los. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios 2, 17. Há muitos que hoje estão vendendo o Evangelho. Estão se enriquecendo à custa do Evangelho. E por isso que eu disse, se você olhar na pesquisa, dos 31%, boa parte desses estão lá.
E a pergunta que eu faço mais uma vez: que evangelho é esse? Mas Jesus disse que esses vão pagar no último dia. Mateus 7, os versículos 15, depois o versículo 21 a 23, Jesus disse assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto, a gente até comentou isso hoje lá na igreja de Paú, na escola bíblica, é que esse texto Jesus disse que estes vão dizer: nós profetizamos em teu nome, nós expelimos demônios, e em teu nome nós fizemos milagres. Mas Jesus fala assim: eu nunca vos conheci. Deixa eu te falar uma coisa aqui, sem querer entrar em polêmica de dons espirituais, mas os dons espirituais são dados ao povo de Deus. E a igreja apostólica recebeu da parte de Deus dons de cura. Mas esses dons vêm do Espírito Santo. E o Espírito Santo é dado aos crentes, aos transformados, aos eleitos, aos redimidos. Então por que esses homens fizeram curas, expeliram demônios, profetizaram, sendo que nem cristãos eram? Porque na verdade, eles fazem todos esses sinais através de uma outra coisa que não é Jesus. Qual foi a acusação que os judeus fizeram contra Jesus quando ele expelia demônios? Você expele demônios através do espírito de Beelzebul. Então estes que estão aí expelindo demônios e fazendo milagres, são até de fato milagres, mas não milagres de Cristo, dos dons do Espírito Santo de Deus, mas são sinais do nosso inimigo das almas, das nossas almas. São sinais daqueles que não servem ao Senhor, mas estão debaixo do senhorio do diabo. E por isso fazem esses sinais, que às vezes muitos confundem com Cristo Jesus. Então, irmãos, Paulo ele declara que esses cristãos judaizantes que estavam fazendo essa arruaça, vou usar essa expressão, naquela região, eles estavam completamente equivocados. Deveriam ser chamados de anátema, amaldiçoado, porque eles não estavam pregando o verdadeiro evangelho. Eles eram homens falsos, que estavam corrompendo a igreja de Cristo. E uma das coisas que sempre chama a atenção da gente, é que uma das grandes características daqueles que pregam o falso evangelho, é que eles gostam de pescar no aquário dos outros. Uma das grandes características daqueles que pregam o falso evangelho, é entrar na casa daqueles que já são cristãos, para tirá-los do caminho correto à luz das Escrituras. É pescar no aquário dos outros. Dificilmente vão fazer uma programação evangelística no meio de ímpios, porque o grande foco são aqueles que já conhecem a palavra, para dizer: olha, o que você conhece não é necessariamente assim não, deixa eu te explicar aqui como é que é. E as pessoas sem conhecimento acabam sendo tragadas por este falso evangelho. Então Paulo diz: olha, não recebam, não reconheça, tomem cuidado, voltem o quanto antes para o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Eu gostaria de terminar com 4 aplicações. A primeira delas é que, lá em 2 João capítulo 1, versículo 10,
O apóstolo João diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, naquela ocasião a doutrina de que Jesus é Deus e homem, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Tem um outro documento, que esse já não é um documento inspirado, que é um chamado Didaquê, da igreja, foi usado pela igreja primitiva ali no século II, que ele trazia algumas informações para que a igreja, quando um profeta chegasse naquela região, ele fosse vasculhado. E esse documento tinha algumas orientações de como você vasculhar esses profetas. E o que me chama mais atenção naquele documento é que uma das características do falso mestre é que, por exemplo, se ele chegou na sua aldeia, na sua cidade, na sua região, no seu povoado, e se ele instalar numa casa e ficar mais do que 3 dias, ele é um falso apóstolo, ele é um falso mestre, porque na verdade ele está querendo comer às custas daquela família. Porque o verdadeiro evangelista, mestre, ele vai chegar, vai fazer o que tem que fazer e vai embora. O falso não vai ficar ali comendo às custas daquela família. Então, uma das tantas orientações que esse documento dava. Mas o que mais me chama a atenção aqui é a palavra de João, que é uma palavra que é extraída das Escrituras. Se alguém vem ter convosco e não traz, e aí eu vou parafrasear, a doutrina pura e simples, o evangelho puro e simples, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. E aqui vai uma palavra para você. Nós, brasileiros, uma das grandes características nossa é sermos amigáveis. A gente não quer tratar ninguém indiferente. A pessoa chega, ela vai tomar um tempo enorme de você, mas você fica sem graça. Você fica sem graça e você deixa, você dá ouvidos, etc. João está dizendo aqui, não dê nem boas-vindas. Não dê nem boas-vindas. Não recebe. Não leva para dentro de casa, coloca numa mesa e vai dar café e pão para comer ainda não. Não, vem cá, eu vou te explicar o evangelho. E aí você entra, tá bom, vou deixar aqui você falar comigo um pouquinho. O que tem, né? O estudo nunca é demais, né? Falou de Deus, falou de Jesus, nunca é demais, né? Mas que Jesus? Então toma cuidado, porque eles gostam de pescar no aquário dos outros. Segundo lugar, cuidado com as músicas que você está ouvindo, cuidado com os livros que você está lendo, cuidado com os programas de TV que você está assistindo, cuidado com os programas de rádio que você está ouvindo. Porque às vezes o falso evangelho está sendo inserido sorrateiramente e você não está prestando atenção. E uma das grandes características do falso evangelho é que ele vem camuflado. Eles não chegaram na Galácia dizendo assim, esquece Jesus. Jesus não é o Messias. Não, Jesus é o Messias. Mas é necessário cumprir as obras da lei. Então o falso evangelho, ele se aparece camuflado. Ele vem com características do verdadeiro, mas no meio tem um veneno mortal. Então você tem que tomar cuidado. Então cuidado com as músicas que você está ouvindo. E quando eu falo músicas aqui, eu estou falando músicas gospel, tá? Livros cristãos, ou pelo menos que se dizem cristãos, livros religiosos, vou colocar, programas de TV que são ditos religiosos, ou até mesmo programa de rádio que se dizem religiosos. Então, cuidado com isso, presta bastante atenção. Terceiro lugar, a gente tem que tomar cuidado com os lobos que estão do lado de fora. É bem verdade, mas a gente também tem que tomar cuidado com os lobos que estão do lado de dentro. Paulo falou isso em Atos capítulo 20 para os presbíteros da igreja de Éfeso. Cuidado, porque do meio de vocês há de surgir gente pregando o falso evangelho. E a igreja viu isso ano após ano. Sempre sai um do nosso meio pregando o evangelho falso. Então toma cuidado. Seja como os crentes de Bereia, que ouve sermão
com a Bíblia na mão, vendo se o pregador está de fato falando o que a palavra diz. Não é porque é o fulano, o beltrano, o ciclano que está pregando que você não tem que analisar, não. Ah, não, esse daí é confiável. Isso eu vou até fechar minha Bíblia, esse aí eu vou escutar. Faz isso não. Se os próprios apóstolos, quando chegavam na igreja, os crentes de Bereia iam conferir se na escritura era daquele jeito. Que dirá? Com todo respeito, os apóstolos são miseráveis pecadores assim como nós, mas tinha uma posição. Então cuidado. E por último, que nós, Igreja Presbiteriana da Glória, nós cristãos que servem ao Senhor nessa congregação, que nós preguemos o Evangelho puro e simples. Não abra mão do Evangelho verdadeiro. Não abra mão na hora de pregar o Evangelho. Não queira ser pragmático, ou seja, queira os resultados. Toma cuidado com isso. Como é que eu vou saber que uma programação deu certo? Foi de Deus? É se deu resultado, se deu gente. Não necessariamente. Não necessariamente. Jesus alimentou multidões, mas no final das contas quem sobrou? 120. Lá em Atos capítulo 1. Então nem sempre número diz alguma coisa. Então que nós não sejamos pragmáticos, preguemos o Evangelho puro e simples. Se o Evangelho puro e simples vai fazer com que o visitante dê meia volta e procure outro lugar, que ele vá. O problema é dele com Deus depois. O meu objetivo é pregar o Evangelho puro e simples. Doa quem doer, goste você ou não goste. Então que nós crentes, nós membros da Igreja Presbiteriana da Glória, tenhamos esta responsabilidade de pregar o Evangelho tão puro, tão simples que a palavra nos ordena. Que Deus nos abençoe.